Então, gente, né? Ai, ai, esse povinho difícil. Então vamos lá, tá? A gente vai voltar a falar agora, sim, começar a falar da eletroquímica. Eu tinha comentado, vocês já estudaram, né? A gente já estuda então os fenômenos químicos que envolvem os fenômenos elétricos, tem a ver com a transferência de elétrons. E esses fenômenos, boa parte deles é capaz de gerar corrente elétrica. Então, quando a gente fala da pilha, quando a gente fala da bateria, a gente está falando de fenômeno eletroquímico. Quando a gente fala lá de corrosão, né, de metal, a gente tem fenômeno eletroquímico. Por qual motivo que isso a gente pode falar que é um fenômeno eletroquímico? Porque esses fenômenos eletroquímicos, boa parte deles são fenômenos denominados fenômenos espontâneos, tá certo? E aqui tem a frase espontaneidade das reações redox, espontaneidade das reações de oxirredução. Para quem não se lembra, a reação de oxirredução é uma reação de transferência de elétron. Então, crianças, o que é um fenômeno espontâneo de transferência de elétron? Diz para mim. Quem puder, pode escrever, pode usar o microfone. O que é um fenômeno espontâneo? Que ocorre naturalmente. Mas pensa na tabela periódica, meu caro. O que é o fenômeno de transferência de elétron espontâneo? Quem perde para quem? Então, metais doam. Mais eletronegativo, ganhos de elétrons do menos eletronegativo. Isso, você leu minha mente. Eu ia perguntar logo na sequência. E quanto à eletronegatividade? Fica bem mais fácil, né? Então, quem perde o elétron tem baixa eletronegatividade, tem baixa tendência em segurar os elétrons, tem baixa força atrativa. E eles perdem esses elétrons para quem tem uma grande eletronegatividade, correto? Então, esse é um processo espontâneo. Já falamos várias vezes aqui. Por que o O2, o gás oxigênio, ele é um grande agente oxidante? Porque ele não tem a carga elétrica ainda que ele busca, né? Que é o -2, ele está na carga zero. Então ele atua, né, em boa parte das substâncias da matéria existente no ambiente, atuando como agente oxidante, provocando oxidação. Por isso que boa parte dos metais na natureza, eles se encontram na forma oxidada. A figura aí está demonstrando, talvez alguns se lembrem desse slide, né? Porque a gente mostrou ele já algumas vezes. Aqui ele está mostrando um minério de ferro, né? Que é a forma que a gente encontra na natureza, é uma mistura, uma rocha, e a gente encontra o ferro ali presente em vários compostos. Normalmente em carga +2, em carga +3, ou seja, ele já se encontra na forma oxidada. Metal tende a ter carga positiva. Então, se eu acho esses metais e consigo descobrir a carga dele, né, a natureza elétrica dele, eu consigo identificar que ele já está na forma oxidada. Lá no material de construção, onde você vai comprar lá o vergalhão, vai comprar as barras para construção, você compra barra de ferro puro, né? E aí, aquele vergalhãozinho, o ferro puro, a gente chama de ferro reduzido, que tem carga zero, é o ferro puro, sem ter perdido elétron. Na natureza, qual dos dois é mais fácil encontrar, o oxidado ou o reduzido? O oxidado. Então, por aí que a gente vê a coisa funcionar. Então, a forma oxidada, por ser a forma natural de ser encontrada, ele é fruto de um processo espontâneo. Para a produção do ferro, o ferro puro, que vai ser comercializado, que é feito lá na metalurgia, eu tenho um processo não espontâneo que vai produzir esse material. Normalmente um processo que vai consumir bastante energia, que é um processo caro, que encarece a matéria-prima depois. Então a gente tem todo esse fenômeno. E lembrando que essa prática metalúrgica, né, isso não é coisa recente, não é propriedade dessas siderúrgicas que a gente conhece aí, né? Não vamos citar os nomes, correto? Mas isso aí vem desde o passado. Tanto que você já estudou em história, né, que existem períodos da história da humanidade que se correspondem a beneficiamento desse material, idade do ferro, idade do bronze e coisas do tipo, correto? Por que a gente tem que voltar a falar desses assuntos? Porque a gente vai falar das reações espontâneas. Espontaneamente alguém oxida, espontaneamente alguém reduz.
tá? Cadê? Então, aqui eu tenho uma curva que mostra mais ou menos quais são os elementos mais reativos e menos reativos aqui quanto à perda de elétron, então quanto ao fenômeno de oxidação. Então eu tenho os elementos do grupo 1 e do grupo 2 de elevada reatividade junto com o alumínio, ou seja, eles oxidam facilmente, tá certo? Aqui a gente tem os elementos que estão lá no meio da tabela periódica, né, no grupo B, zinco, ferro, estanho, e vários todos eles, e tem uma reatividade média, ele oxida sim, mas não tão rapidamente, não tão energeticamente quanto os elementos mais reativos, do grupo 1 e do grupo 2, lá da família A. E os metais nobres, eu também não vou me estender a essa discussão, mas já falamos sobre isso em outros momentos, né? Os metais que são pouco reativos, que têm pouca oxidação, não é que não ocorra, mas a oxidação é muito mais lenta, né? Que eles são pouco reativos, eles são conhecidos como metais nobres ou metais preciosos, tá certo? E aí esses metais passaram a ter valor comercial exatamente pelo seu grau de pureza, tá bom? Aqui no meio tem o nosso Batman da tabela periódica, né? O hidrogênio. Não tem família, mas ele também tem uma reatividade média ali comparada dos metais, tá certo? Mas por que a gente fala disso e tem que especificar essas coisas todas? Porque, mais uma vez, é bom relembrar que nesses estudos que são feitos, né, no desenvolvimento de teorias e de explicações quanto a esses fenômenos naturais, é bem comum existir uma padronização para que a gente consiga ter um referencial, correto? Nós temos a pressão atmosférica, o nosso referencial é o nível do mar, onde a pressão ela é a mais forte, é o ponto sobre a superfície da Terra onde a atmosfera exerce maior pressão, correto? Eletronegatividade é o H, não é? Não entendi a questão. Então, aqui na espontaneidade, nosso padrão, nosso referencial vai ser o eletrodo de hidrogênio. É aí que nós vamos chegar, correto? Então, ó, vamos às surpresas do dia. Vamos pegar uma caneta. Beleza. Então, nós temos um dispositivo que é muito usado dentro da eletroquímica, chamado de eletrodo. Tá certo? O que é o eletrodo? A gente tem normalmente. Aqui tem uma solução de ácido clorídrico, mas não necessariamente precisa ser uma solução de ácido clorídrico. Eu tenho uma solução eletrolítica. Vocês se lembram o que é uma solução eletrolítica? Terceira série. Com elétrons? Não. Com cargas dissolvidas e que permite a condução de eletricidade. Então eu tenho cátions e ânions ali no meio. E normalmente, junto a essa solução eletrolítica, eu tenho uma barra do metal puro. Então aqui está dando exemplo do magnésio, do ferro e do cobre, tá certo? Então esse é um eletrodo. Como é que eles começaram a fazer a descoberta dessa espontaneidade? Ligaram um eletrodo no outro, ligaram fios condutores para poder observar o fenômeno que a gente observa, né? Quem recebe elétron, quem doa elétron, né? Devido a essa espontaneidade, né? Qual a espécie química? E aí a gente tem, deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? Aqui nesse quadro está aqui o que a gente vai chamar de eletrodo de hidrogênio, que ele é chamado de eletrodo padrão. Foi dado como se ele tivesse usado uma tara, tipo tara de balança, denominado que o padrão do oxigênio, né, do eletrodo de oxigênio, ele tem um padrão zero. Então ele se torna o nosso referencial, que foi exatamente a palavra que foi citada ali. A partir dele a gente começa a identificar o comportamento dos outros metais e dos outros elementos perante ao eletrodo de hidrogênio. Olha aí no meio dessa tabela e diga para mim que semi-reação é essa que está acontecendo. É uma semi-reação de oxidação ou de redução?
Que fenômeno é esse que está sendo desenhado no meio da tabela aí, representado? É um fenômeno de perda de elétron ou de ganho de elétron? Olha direito. Se você não consegue entender pela reação, olha pela diferença de carga. Ó, vou fazer o cobre aqui embaixo. No final da tabela de vocês, ó, o cobre está indo de mais 2 para cobre 0. Mais 2 para 0. O NOx aumentou ou diminuiu? Ganhou. Né? Ele ganhou elétron. Então ele sofreu redução. Então essas representações ali são semi-reações de redução. Viram como é que minha letra melhorou? É, gente, eu fiz um curso durante esses dias para poder escrever melhor. Então, eu tenho semi-reações de redução. E aí, se eu comparar esse quadro que está aqui à esquerda, eu tenho aqui o que eles chamam de potencial elétrico padrão de redução. Potencial, gente, lembrem-se, é a capacidade, né, que algumas espécies, que alguns indivíduos têm de fazer alguma coisa. Então aqui a gente tem não somente o potencial, como uma manifestação numérica desse potencial, correto? E aí você vai ver o seguinte, que quanto maior for esse potencial, maior a tendência dele fazer o fenômeno. Então aí nesse quadro à direita, nessa coluna à direita, nós temos o potencial de redução padrão, quer dizer, referente ao eletrodo de hidrogênio. Então eu tenho aqui, por exemplo, para o magnésio, que o potencial de redução do magnésio é igual a menos 2,37. São volts, tá? Isso aqui. O ferro, menos 0,44. E o cobre, mais 0,34 volts. O que isso significa para a gente? Que comparado para essas três espécies químicas que estão aí, né, para esses três elementos, para esses três eletrodos de magnésio, de ferro e de cobre, quem tem maior potencial em reduzir, em ganhar elétron, é o cobre. Correto? Porque ele tem o maior potencial dos três. Vocês conseguem enxergar isso? Sucesso. Só que aqui precisa de uma coisinha, de um detalhe muito importante. A gente aqui, eu estou falando de eletrodo de magnésio, de ferro e cobre. Mas aí a gente tem que pensar na espécie química. Sabe por quê? Porque, olha, quem é que reduz? É o cobre mais 2 ou é o cobre 0? É o cobre mais 2, correto? Então, para reduzir, ele tem que estar na forma oxidada. Então, esses potenciais de redução aqui, ó, cadê de novo? Cadê o cobre mais 2? É o ferro mais 2 e o magnésio mais 2, correto? Então, a gente fala dos potenciais de redução e tem que especificar qual é a espécie. Porque dependendo da espécie química, aquela espécie ela não tem como mais reduzir, ela tem como oxidar. E é isso que vem agora para o quadro da esquerda. Cadê minha borracha? Deixa eu apagar o padrão aqui. Beleza? E vamos pegar uma caneta vermelha agora. Então, aqui agora eu tenho o potencial padrão de oxidação. E aqui, ó, oxidação do magnésio, oxidação do ferro e oxidação do cobre. Qual dos três tem o maior potencial de oxidação? Magnésio, ferro ou cobre? Magnésio, show de bola. Entretanto, qual é a espécie química? É o magnésio 2+ ou é o magnésio 0? Né? É o magnésio 0, porque para oxidar, ele tem, ele tem que estar na forma reduzida. Então é o ferro 0, é o cobre 0, correto?
para ele poder ter elétrons. O Mg2+ já perdeu esses elétrons, então ele não pode oxidar. Então aqui, ó, cadê? É o potencial do magnésio 0, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque se eu falo para vocês assim, quer ver? Se eu crio a possibilidade de montar 2 eletrodos, deixa eu ver aqui, o ferro com o magnésio, tá bom? Quem sofre oxidação? Quem sofre redução? Entre o ferro e o magnésio. O ferro Magnésio. vai reduzir, o magnésio vai oxidar. Isso, mas aí você tem que especificar qual é a espécie química. Qual é o ferro que vai reduzir? Vai Fe2+. Isso. Deixa eu pegar isso. É o ferro 2+. E qual é a espécie que vai oxidar? É o Mg O Mg0. 0. Por que eu falo isso? Porque se você juntar o ferro 0 com o magnésio 2+, não vai ter um processo espontâneo. Porque aqui seria, então, de transferência de elétron, não é isso? A gente descobre se é espontâneo ou não quando a gente faz aquela conta, que a gente calcula a diferença de potencial, a DDP, que aí tem que dar um valor positivo. Vocês lembram? Então, esses valores que apareceram ali são valores tabelados, vão ser fornecidos a vocês, vocês vão avaliar. Mas por que eu fiz essa brincadeira? Porque sabendo isso daqui, você às vezes já mata uma questão que pode ser oferecida e apresentada para vocês. No Enem, inclusive se não tiver já no próximo slide, tem alguns mais à frente. Existem já várias questões que já caíram exatamente nesse tipo de abordagem, nesse tipo de interpretação. Então, se eu falo para você, se eu tenho uma solução eletrolítica, tá? Né? Não é solução, né? A gente está acostumado a escrever aquoso, né? Então, vamos escrever aquoso. É que eu estou usando agora uma mesa digitalizadora, Samuel. Eu comprei. Baratinho. Paguei caro, não. É aqui, aquilo ali, tá bom? Só estou aprendendo a mexer, né? Isso. Então, se eu tenho ferro sólido e o magnésio em solução, quer dizer, eu coloco uma barra de ferro ali, nada vai acontecer. Agora, se eu tivesse o magnésio, cadê? Magnésio sólido colocado numa solução de ferro 2+, aí eu ia ver transferência de elétron de forma espontânea. Não vou lembrar aqui agora, mas se eu achar o vídeo, eu mando depois para vocês de alguma forma. Vocês devem se lembrar de um vídeo que mostra exatamente isso, uma solução de prata e coloca uma barra de cobre dentro. E aí começa a depositar a prata, assim, você vê a prata caindo. A falta de atrito, a falta de noção mesmo, tá? Porque eu não consigo ver a pontinha do mouse quando eu tô na forma caneta, aí eu não consigo escrever direito. Mas quanto ao resto, tá de boa. Já melhorou pra caramba, né? A escrita. Não é isso? Então, depois eu mando o vídeo para vocês olharem de novo, matar a saudade. Em outro momento a gente vê isso aí com mais calma, beleza? Deixa eu ver se eu acho a questão que eu mencionei. Quer ver? Será que eu botei tudo lá no final? Aqui, ó. Achei. Olha aqui. Essa questão de 2014. E ó, só lembrando, não está falando nem de ferro, não está falando de pilha, não está falando de nada. Está falando de processos espontâneos, eletroquímicos espontâneos. Saúde, carro. Explode agora. Ninguém ouviu nada, tá? Olha só. Aqui está falando o seguinte. De novo, lembrando de questão de Enem, a gente vai direto pro comando. Ele quer, das espécies apresentadas, são essas aqui de baixo, tá? Ele quer saber a adequada para recuperação. Recuperação de quê? Aí a gente vai ser obrigado a ler um pouquinho do texto. Ele fala aqui que a revelação de chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na formação de Ag. Opa, vamos aqui. É bom que a gente calcule o NOx, é bom que a gente relembra, né? Já que tem teste daqui a pouco. S2, O3, 2, 3 menos. Não é?
produz uma solução que tem íons prata. Então, gente, íons prata está na forma oxidada, não é isso? Para evitar a descarga desse material, desse metal no ambiente, é feito um processo de recuperação da prata, que pode ser feito tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. Então, observe o seguinte. Alguém consegue me falar qual é a carga da prata ali? Sem fazer muita delonga? Criança, tá melhor do que eu escrever no mouse, né? Para de show. Como é que eu posso descobrir a carga da prata ali? Para quem não sabe, a prata é o Ag. Mais 2. Porque você só lembrar do seguinte, né, meus caros? Olha só, prata é positivo, a espécie química que está ligada a ela é negativa, eu tenho uma prata sem verte, então fica -1 a carga do ânion e a prata mais 2. Então essa pratinha aqui em cima, ó, ela vai de mais 2 para 0, certo? Então aqui eu tenho as semi-reações de redução e eu tenho o potencial da prata igual a 0,002. É um potencial até baixo, né? O potencial para a prata reduzir. Então ele quer que a gente encontre e coloque ele numa espécie adequada para recuperação. Então, se eu boto ele com cobre, a tendência natural do cobre é reduzir, correto? Mas a gente vai trabalhar de outra forma. Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho que colocar prata para reduzir. Com isso, ela tem que estar com uma espécie química que vai ter que oxidar, sim ou não? A prata ela vai ser depositada, eu consigo filtrar ela, consigo guardar e não vai para o ambiente. Então, tem que botar ela como uma espécie capaz de oxidar. A outra espécie oxida e a prata reduz. Então, se todas essas reações são de semi-reações de redução, para a gente avaliar, eu vou ter que inverter todas as outras equações para eu poder ter uma ideia melhor. Tá? Então, ó, Cu0 dando Cu2 mais 2 elétrons, potencial para ser menos 0,34. PT0 indo para PT2 mais 2 elétrons, potencial para ser menos 1,2. O alumínio sólido passa a ser o alumínio 3 mais 3 elétrons, potencial mais 1,66 volts. O estanho 0 passa a ser o estanho 2 mais 2 elétrons, potencial mais 0,14. E cadê o seu último? Zinco 0, passando para ser zinco 2 mais 2 elétrons, potencial mais 0,76. E aí, sem olhar para a resposta, qual é a espécie química mais adequada para a recuperação da prata? O alumínio. Mas qual alumínio? O alumínio 0 ou o alumínio 3 mais? Não, tio. É o alumínio 0. Ele não tem que oxidar? O alumínio 3 mais já oxidou. Tem o alumínio 0 como resposta? Então, por isso, eu sei que confunde, por isso que eu estou dando ênfase a esse apontamento. Aqui agora não é o elemento, é a espécie, se é a espécie oxidada ou a espécie reduzida. Não tem alumínio 0, inclusive tem alumínio 3 mais. Não pode ser ele não tem como oxidar. Então eu posso ter o cobre, a platina, o estanho. O zinco 2 mais também não pode ser, porque o zinco 2 mais já oxidou. Agora, entre o cobre, a platina e o estanho, quem tem maior potencial de oxidação?
Não pode ser a platina, não. A platina é negativa, ó. Ela não tem potencial para oxidar. Na verdade, ela tem potencial para reduzir. Por isso que a resposta é a letra D, de estanho, porque ele tem um potencial de 0,14. Para quem não se recorda, eu vou até fazer o cálculo, mas eu vou explicar novamente, tá? Então, o que iria acontecer? Eu vou resumir essa primeira equação aqui na forma seguinte. Seria G2 mais aqui, mais 2 elétrons, não é? Ali tá, tá. Mas dando a G aqui não tem problema, não tem diferença não, tá? E aqui o estanho 0, sólido, dando estanho 2 mais 2 elétrons, correto? Aí eu cortaria os elétrons com os elétrons, ficaria G, 2 mais SN0, dando AG0, mais SN, 2 mais. E o cálculo da diferença de potencial era a soma dos dois. O potencial de redução da prata é mais 0,02 e o potencial de redução da prata mais 0,02 e o potencial de oxidação do estanho mais 0,14. Quanto dá essa soma aí para mim? Mais 0,16 volts, não é isso? Não é isso? Sim. E aí deu uma diferença de potencial negativo que nos mostra um processo espontâneo de transferência de elétron. Se a gente fizesse o contrário, provavelmente daria um valor negativo. Tá? Para finalizar, deixa eu voltar. Tá vendo que tem um monte de coisa para a gente discutir ainda durante essas semanas. Mas essa parte introdutória ela é bem importante. Tá certo? Então, espécie química, tá? Espécie química no reagente, espécie química no produto. Quando a gente avalia a espécie no reagente no produto, eu consigo identificar se ele perdeu ou ganhou elétron. Né? O aumento da carga do reagente para o produto indica perda de elétron, indica oxidação. A diminuição da carga, quanto mais negativa ela vai ficando, vai me indicar um processo de redução, de ganho de elétron. Tá? Só lembrando, então, dos agentes oxidantes e redutores. Lembrem-se, tá? Agente oxidante é um reagente. E a gente vai entender que se é um agente oxidante, é o que provoca a oxidação ou a redução. Então, aqui no agente oxidante é um reagente. A gente vai ter nele a espécie que reduz. E no agente redutor, que é uma substância, é um reagente, vai ter a espécie que oxida. Tá certo? Então tem que calcular o número de oxidação de todo mundo e ver dentro das espécies quem reduziu e quem oxidou. A substância vai ser o agente oxidante e redutor cada um. Então, ó, só para você visualizar e a gente encerrar pelo menos a aula agora, dar um tempinho aí para vocês abrirem o portal educacional e ficarem esperando lá. Eu vou fazer, obviamente, ficar online aqui depois para poder tirar dúvida caso alguém tenha, tá bom? Então, a espécie química que tiver um alto poder de oxidação, alto potencial de oxidação, né, capacidade de oxidar, vai oxidar com maior facilidade e ele pode provocar a redução de outras espécies. Isso dentro do processo espontâneo. É o que a gente vai chamar de ótimo agente redutor. E ele lá nas tabelas, né, porque foi padronizado, né, é padrão de redução, vai ser aquela espécie que apresenta o menor potencial de redução. Tá? Então, aqui, no exemplo que a gente deu anteriormente, a gente falou que o magnésio zero é o que oxida. Então, o magnésio zero é o nosso agente redutor. Porque é ele que vai dar elétron para alguém reduzir. Voltando para cá, então, quem tiver o maior potencial de redução vai reduzir, óbvio, né? Quando eu junto as duas coisas. Então, a gente está falando de espécie, tá?
Eu não estou falando de elemento químico. Então eu preciso não somente ter a simbologia do elemento, mas a carga elétrica dele, o NOx. Tá bom? Então quem tiver maior potencial de redução vai reduzir e vai ter essa inclinação para provocar oxidação. Por isso ele é chamado de agente oxidante. Então na tabela, quando eu comparo os dois, é o que vai apresentar o menor. Aqui aparece menor potencial de oxidação, não. Tá? É o mesmo. Mas ele vai ser o que vai apresentar o maior potencial padrão de redução. Tá bom? Já que por padronização vai aparecer sempre potencial padrão de redução para a gente comparar os resultados. Tá certo? E aqui naquele exemplo anterior, a espécie química ferro 2+, é o nosso agente oxidante. Porque entre o ferro e o magnésio, né, o ferro vai apresentar maior potencial de redução. Tá bom? Mas desde que seja o ferro 2+, no Mg0.